Olá, meu amigo pecuarista. Este é mais um conteúdo exclusivo que a Fortuna trouxe para você, a dica do especialista. Meu nome é Thiago Prado, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fortuna e hoje vamos falar sobre por que suplementar proteínas, energia e minerais para vacas de cria na época das águas. A suplementação de vacas de cria na época das águas possui alguns fatores limitantes. Para se corrigir esses fatores, devemos usar suplementos que complementem as deficiências das pastagens. A grande deficiência da época das águas são os minerais. E para corrigi-los, basta utilizarmos suplementos minerais de qualidade para que estas vacas então consigam reproduzir com qualidade. Um outro nutriente que é deficiente nesta época para altos desempenhos de vacas de cria, ou seja, para obter altos índices reprodutivos, é a proteína. Apesar das pastagens apresentarem alto nível de proteína na época das águas, as pastagens em geral possuem proteínas presas em suas fibras, principalmente pastagens de clima tropical, que é a nossa realidade. Essas pastagens possuem de 30% a 40% de sua proteína presa dentro das fibras. E para que elas sejam retiradas, devemos suplementar proteínas também nestes suplementos. Para estes suplementos, chamamos eles de suplementos minerais proteicos ou de suplementos minerais proteicos adensados, chamados de suplementos adensados da mesma forma. Estes suplementos adensados constituem suplementos que consomem a metade da quantidade de um proteinado, mas possuem desempenho de um suplemento proteico normal. Um outro nutriente importante nesta fase é a energia, principalmente quando as vacas precisam recuperar score corporal, ou seja, recuperar peso. Para que isto ocorra, devemos fornecer suplementos minerais proteico-energéticos, ou também chamados de sal proteinado energético. Esses produtos conseguem, através do consumo de 2 gramas por quilo de peso vivo até 4 gramas por quilo de peso vivo, suprir energia para essas vacas, fazendo com que elas entrem em balanço energético positivo, ou seja, que ao mesmo tempo em que ela amamenta os seus bezerros e tem que reproduzir e se manter, e algumas vezes até crescer, no caso de primíparas, elas ainda consigam ganhar peso, ou seja, ganhar score corporal. Desta forma, elas terão condições de se reproduzir, pois a reprodução é um artigo de luxo para estas vacas e por isso, às vezes, é necessário suplementar também energia para estes animais para obter altos índices reprodutivos. Um outro fator importante para que isto ocorra é o tempo, porque o tempo influencia diretamente no fluxo de caixa da fazenda e influencia também em quantos bezerros a vaca vai proporcionar para a fazenda durante o seu período útil. Para que isto ocorra, devemos reduzir o intervalo entre partos, ou seja, devemos fazer com que a vaca reproduza o mais rápido possível. Depois do seu período de descanso no pós-parto, que varia entre 30 e 45 dias, devemos colocar para estas vacas um período reprodutivo que não exceda 60 a 70 dias, pois desta forma elas conseguirão fornecer um bezerro a cada 2 meses, ou seja, ter um intervalo entre parto de 12 meses, no máximo 13 meses. Este intervalo entre partos é importantíssimo para fazer com que a vaca produza 12 bezerros em 12 anos de vida útil ou 10 bezerros em 10 anos de vida útil. Um outro fator importante é que estas vacas também precisam produzir maior quantidade de leite para desmamar um bezerro pesado. Para que isto ocorra, o suplemento mineral proteico e suplemento mineral proteico energético são importantes ferramentas que devem ser utilizadas para suprir essas necessidades e fazer com que as vacas produzam mais leite. A linha da Fortuna de suplementos adensados é a chamada linha Fortusais Prime.
A linha Fortusais Prime para vacas de cria, ela consegue fornecer para a vaca condições para ela muitas vezes ganhar score corporal, ter altos índices reprodutivos, produzir mais leite para os bezerros e reduzir o intervalo entre partos. Consulte um dos nossos assistentes técnicos comerciais para saber o melhor produto para a sua realidade. Esta foi mais uma dica do especialista. Fique de olho em nossas redes sociais para mais informações, dicas e novidades. Até a próxima. Fortuna de produtor para produtor.